Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos tranquilos aí. E chegamos a essa aulinha sobre o governo Sarney. É uma aula fácil, é uma aula tranquila, porque estamos aqui falando de um período pós-regime militar, né? Que para alguns não foi tão pós-regime assim, até porque Sarney tinha algumas pontes, algumas ligações ainda com os militares. Mas aí já é outra história. Mas vamos seguindo, tá? Do que se trata? Bem, em 1982, no processo eleitoral ali, a oposição à ditadura conseguiu muitos votos. E aí a gente tem uma particularidade que esses votos aconteceram de maneira direta. Em outras palavras, a população escolheu. Não foi um colégio eleitoral, nem deputado, nada. A população que escolheu os representantes. Isso anima muita gente, ao ponto de que nos anos de 83 e 84 começaram a haver comícios, movimentos populares intensos pedindo eleições diretas para presidente. Eu já falei isso para quem está nas aulas presenciais ali comigo, mas aí vale a gente destacar, né? Esses movimentos eram chamados e conhecidos como as diretas já. Bem, em 84 a gente vai ter uma tentativa de implementação de eleições diretas com a emenda de Oliveira. Só que ela vai ser boicotada pelos militares. Isso vai fazer com que a ementa ela não consiga os votos necessários, ou melhor, as presenças necessárias para poder ter eleição, tá? É o que a gente chama de coro parlamentar, não. Tem outro nomezinho, tá? Eu esqueci agora. Então eles não conseguiram os 2/3 necessários ali para poder estar realizando a votação, tá? Por causa disso, em 1985, as eleições para presidente elas vão ser realizadas através de um colégio eleitoral. Então, com seus parlamentares ali reunidos que vão escolher o presidente da República. Então, nós tínhamos um candidato do lado dos militares, que era o camarada Paulo Maluf, tá? E do lado da oposição, nós tínhamos a figura de Tancredo Neves, que foi o cara que ganhou essas eleições indiretas para a presidência. Então, depois de 21 anos de ditadura, o Brasil tem o seu primeiro presidente civil eleito, que foi Tancredo Neves, mesmo não sendo escolhido de maneira direta. Né? Escolhido de maneira direta, a gente vai ter tempos depois a figura de Fernando Collor, tá? Nas eleições depois da de Sarney. Só que nós temos alguns probleminhas, tá? Tancredo ele tinha alguns problemas de saúde, claro, tá? E perto de tomar posse ele vai ter algumas complicações. São uns problemas no estômago, vai ter umas úlceras, uns tumores. Então ele vai ser internado em 14 de março, véspera do período que ele era para assumir. Né? Tanto que quem toma posse é Sarney. Sarney é que toma posse no lugar dele. Depois de muita pressão, porque eles tinham um movimento contrário dessa posse de Sarney, porque não foi ele presidente eleito, foi Tancredo. Mas depois de muita coisa, Sarney assume e Tancredo falece em 21 de março, pouco tempo depois de ter vencido as eleições. Tá? Com a morte de Tancredo e Sarney assumindo, algumas coisas precisavam ser feitas, porque a inflação no Brasil chegava a 18% por mês. Tá? Então, para tentar resolver isso, em 1986, o governo Sarney vai lançar o chamado Plano Cruzado, que acabava com um cruzeiro, né, que em proporção, se eu não estiver enganado, um cruzado equivalia a 1.000 cruzeiros, então já dava uma mudança nisso aí, mas não era só isso. Também tem a ideia de congelamento de preço, para que a inflação não voltasse a subir, então desse uma estabilidade econômica para a população. Os salários eram ajustados caso a inflação batesse os 20%, além da criação do seguro-desemprego. Isso vai fazer com que a popularidade do governo cresça muito, tá? E a inflação no Brasil ela se estabilize. Na época, muitas pessoas da classe baixa vão correr para os mercados para poder fazer sua feira, ter acesso a bens e consumo que antes não tinham. Então são transformações diretas e bem claras que vão acontecer aí nesse primeiro período do governo de Sarney, tá? Mas mesmo assim, tá? Com essa busca intensa de produtos, algumas coisas faltavam nos mercados. Então, alguns comerciantes burlavam ali e acabavam vendendo os produtos a preços mais caros ou até, né, escondidos ali numa espécie de mercado secreto, tá? Mas seguindo, tá? Esses problemas de preço acabaram gerando alguns problemas também para os donos de mercado e para
para os grandes industriais. E mesmo com esses problemas, o governo vai segurar esse congelamento até o fim de 86, que é quando teria eleição para governador. Na época, né? E por coincidência aí, os governadores que vão acabar vencendo são os governadores do PMDB, que por sinal eram os candidatos do partido do presidente. Quem trabalha com política identifica mesmo esses acontecimentos como sendo um golpe eleitoral aí para a manutenção do poder. Eram algumas situações complicadas que se tinha no período, tá? E aqui, pessoal, a gente tem um marco mesmo do governo Sarney e quiçá do nosso atual também, se a gente for fazer uma ponte, né? Porque a Constituição de 88 é a Constituição que rege o nosso país até hoje. Tá? É tanto que ela foi estudada já internacionalmente na sua organização. Depois das eleições para governador, o Brasil ele vai ter um trabalho aí de iniciar a formação dessa Constituição. Então vai ter uma eleição aí para a formação de uma Assembleia Constituinte, escolher os caras que iam trabalhar no documento, tá? E aqui tem um diferencial. A Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã não à toa. Houve nela a participação em massa de diferentes grupos, diferentes camadas sociais. Grupos indígenas, representações africanas, todos ali implementando nesse documento, trazendo suas considerações. Né? Então foi um documento que levou 2 anos para ser pronto e depois de pronto alguns pontos servem para serem discutidos. Por exemplo, era afirmado que o Brasil se tornava uma república federativa presidencialista. Existia até antes os debates para que se tornasse uma república parlamentar, né? Mas aí não se viu meio presidente. Então, outras coisas também, o voto se torna universal e obrigatório, né? Sendo facultativo para aposentados, menores de 16 anos, então isso já é uma transformação. A jornada de trabalho vai de 44 horas semanais mesmo, e direito à greve. Racismo se enquadra como crime e os povos indígenas tiveram direito às suas terras, além de outros tópicos aí, como educação, tá, e tudo mais. A Constituição recebeu algumas implementações ao longo do tempo, algumas mudanças ao longo do tempo, mas nada extraordinário, tá? Pouquinho tempo depois aí, depois da formação dessa Constituição, nós vamos ter aí a votação para presidente da República novamente, com uma personalidade considerada que é Collor, que já é tema da nossa próxima discussão. Se eu não estiver enganado, a gente tem a discussão sobre governo Collor e governo Itamar Franco, tá? Agradeço aí, vocês façam essa leiturinha rapidinho, tá? E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.